Boa tarde, irmãos. Estamos aqui reunidas hoje, para finalizar esta série de podcast com o tema O Trabalho Social na Igreja de Cristo. Um tema tão importante e tão discutido nesses últimos meses, devido a tudo que nós temos passado no mundo, nesses meses. Quero aqui desde já agradecer o nosso irmão Bruno Cruz. A iniciativa foi dele, de gravar essa série de podcast. Ele esteve no primeiro, no segundo. Hoje quem vos fala é a irmã Isabel e eu vou ter o prazer de entrevistar a nossa pastora Eva Bastos, que vai finalizar esse assunto tão importante, essa discussão tão necessária. Pastora Eva, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda, irmã Isabel, a esse podcast, a esse assunto tão maravilhoso, tão importante, tão essencial para a igreja nesses últimos dias na Terra. A igreja cristã, ela vive um confuso cenário com respeito às obras sociais, visto que houve um rompimento com o trabalho social que era prestado pela igreja cristã até meados de 1970 no Brasil, e no mundo, em outras datas, era prioridade da igreja cristã prestar o serviço social. Porém, houve um rompimento aqui no nosso Brasil, foi após a Constituição, 1988. Foi o marco, onde se profissionalizou o trabalho do serviço social. E eu vejo que a Igreja do Senhor, ela tem cruzado os braços. Ela tem sido omissa muitas das vezes, em momentos tão importantes para essa missão que foi delegada, foi deixada, foi dada por Jesus Cristo, como nós vemos lá na parábola do bom samaritano, como Jesus deixou bem claro que nós jamais podemos deixar de prestar o serviço social ao nosso próximo, que é exatamente a declaração do amor ao próximo. Amém? Ah, sim, isso é uma grande verdade. Agora, e nós, porque fica a pergunta, e nós, como Igreja de Cristo, como que nós deveríamos atuar nesse cenário, no cenário da ação social, no tempo de hoje? Visto que temos aí a questão social, uma consequência desse sistema que nós vivemos mundialmente capitalista, que é o acúmulo da riqueza, que nós vimos nos outros podcasts, que é algo que, para nós, como cristão, a gente vê como algo que realmente o Senhor não se agrada, da visão de acúmulo de capital. E isso, infelizmente, a igreja às vezes tem até contribuído para isso, em muitos cenários. Mas nós, como Igreja do Senhor, nós temos que viver a palavra do Senhor, e fazer algo para que amenize o sofrimento, as situações precárias de muitas pessoas que estão ao nosso lado. Irmã Isabel, a gente não pode, às vezes, resolver o problema do mundo, mas da nossa comunidade, no nosso bairro, a gente pode começar a fazer algo em prol, do nosso próximo. Amém? Fica aí uma pergunta também, a dúvida que paira sempre na mente das pessoas, e é a forma que nós somos às vezes questionados. Como fazer a obra social em uma sociedade que consome drogas lícitas e ilícitas de forma tão intensa, causando tantos malefícios, como miséria, violência, destruição de famílias, degradação do ser humano. A gente tem visto muito a violência doméstica, aumentando nesses últimos meses. Como que a igreja deveria fazer essa obra social mediante essa sociedade? Bom, é claro, nós devemos nos orientar na palavra do Senhor, buscar a sabedoria do Senhor, estratégia que com certeza o nosso Deus, Ele foi, e sempre será o mesmo Deus, com estratégias, como Jesus mostrou durante o período que ele passou aqui, como ele realizou os milagres, as obras sociais, a multiplicação do pão e muitas coisas tremendas que a gente aprende na palavra do Senhor. Então, é buscando toda a sabedoria, toda a estratégia de Deus, não cruzarmos nossos braços, não sermos insensíveis, não fingir que não estamos vendo o nosso próximo, e
procurar também seguir as normas, as leis do nosso país, claro, sem passar por cima das leis em que a sociedade é estabelecida, e jamais podendo ser indiferente no meio desse cenário como Igreja do Senhor. Temos que fazer toda a diferença. Amém? E perguntando, uma pergunta que eu falo assim para mim mesma: o que Jesus faria aqui agora, quando eu encontro uma situação? O que Jesus faria no meu lugar? Me ajuda, Senhor, me ensina a fazer, né? E com certeza, se a gente buscar essa pergunta em Cristo, com certeza vamos obter uma resposta. A gente vê que nós conhecemos um Jesus que tratava a minoria, né? Cuidava da minoria. Bom, diante do que você falou, eu chego à conclusão de que a Igreja de Cristo deve tratar a raiz do problema, né? Que é levar a evangelização também, a libertação, a cura interior, emocional dessas pessoas e buscá-la incluir na sociedade, né? Eu creio que a igreja tem um papel importante dentro dessa questão de inclusão, porque o que nós vemos é que as igrejas entram pessoas de todos os tipos, né? De todos os níveis sociais, de níveis culturais diferentes, intelectuais, e nós vemos a igreja, assim, de certa forma, abrindo bastante os braços, né, para essas pessoas, trazendo essa inclusão. Bom, no podcast anterior, né, foi citado duas causas bem gritantes, inclusive, atualmente, e a causa que foi a causa, né, do direito das mulheres e também o racismo. Foi algo assim um pouco polêmico, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente hoje também sobre isso, feminismo e racismo. Exatamente. E a gente vê na Igreja do Senhor, nós temos que buscar isso em nós mesmos, porque às vezes carregamos uma bagagem vinda da nossa infância, da nossa cultura, e às vezes sem perceber, né, a gente está ali com um racismo na nossa personalidade, já temos isso, né? E é algo que o Senhor com certeza quer nos libertar. Nós temos que aprender a lidar com os preconceitos, porque o pior do que o racismo, quando eu falo a palavra racismo, o problema não é a palavra racismo, porque raça, tem muitas raças, isso é maravilhoso, com as suas culturas, com as suas hierarquias, e o problema é quando uma raça se acha superior e tem o preconceito com a outra, e ela não quer se misturar com a outra, ela se acha mais pura, mais até mesmo superior. E esse é o problema. O problema todo não está na palavra racismo, está na palavra preconceito. E que ela se estende, como nós já conversamos, eu conversei algumas vezes com a irmã Isabel, ela se estende não só para a pessoa negra, mas ela se estende para o nordestino, né, que é um povo que é mais racista do que o judeu, que ele não aceitou o próprio Jesus porque ele queria abraçar o mundo, as nações. Então, quando falamos da palavra racismo, é uma palavra muito... devemos nos aprofundar não só exatamente na palavra racismo, mas sim no preconceito, que é o que é devastador, destrutivo, é o preconceito. E também quando falamos das mulheres aqui, né? Sobre os movimentos feministas. No podcast anterior eu até citei da parte destrutiva desse movimento que acontece. Porém, seria impossível não enfatizar o mérito desse trabalho, desse movimento, nos seus primórdios, que graças a esse movimento, nós estamos aqui hoje podendo estudar, podendo voltar, podendo trabalhar com alguns direitos já garantidos, embora tem muitos outros direitos aí a serem conquistados. Porém, hoje nós vemos aí uma grande conquista desse movimento feminista. Porém, tem um lado até onde nós podemos contribuir com esse movimento, até onde nós podemos participar e, concordar, né? Porque aí tem a parte extremista, já às vezes sai da nossa visão cristã, aí começa a ser para nós, dentro da nossa visão, uma coisa destrutiva, como eu citei lá, né? E é isso, nós temos que realmente... vivemos numa sociedade que está aí na busca de direitos e nós não podemos ficar indiferente a isso. Temos que participar, inclusive, temos que apoiar alguns movimentos, mas
sabendo o nosso limite como cristão, até onde podemos concordar. E a parte que nos chama atenção é quando nós olhamos para a palavra do Senhor, porque eu desconheço alguém que deu mais direito para as mulheres do que o próprio Jesus. Nele é perfeito. A atuação dele com as mulheres foi assim. E numa época tão complicada, né? Numa época tão complicada para as mulheres, né? Nós vemos Jesus trazendo aí uma dignidade. Eu até usaria essa palavra, né? Dignidade para as mulheres daquele tempo, né? Muito interessante você bater nessa tecla aí. Exatamente. Então, os movimentos, se você buscar aí, os movimentos feminismo, tem várias vertentes desse movimento. Tem o liberal, tem o intersexual, tem o marxista ou socialista, o radical, o feminismo negro no Brasil. Então aí são várias vertentes. E depois desse podcast você buscar esses movimentos, entender, para nós vermos, temos dentro da nossa visão a luta dessas mulheres e no que nós devemos contribuir até mesmo. Porque hoje, se nós estamos aí na faculdade, eu acabei de concluir minha faculdade em 2017, outras mulheres estão aí estudando, batalhando. Antes a mulher não tinha direito de ir à escola, né? Aqui no nosso Brasil. Então é interessante entendermos a força desse movimento e a importância dele, mas, porém, sabermos até onde nós podemos concordar, porque o extremismo, infelizmente, ele é prejudicial em todas as esferas, né, irmã Isabel? Sim. Enfim, durante a minha vida, né, até como filha de pastor e a convivência, assim, dentro da igreja, a gente sempre teve uma atuação muito forte, né, dos grupos de mulheres dentro da nossa igreja. A força da mulher, ela era sempre assim muito evidente, né, sempre muito marcante dentro da igreja. E quando a gente fala assim, né, eu às vezes falo, eu não sou feminista, eu sou feminina em toda a sua glória e beleza, porque assim o Senhor Jesus me fez. E é muito interessante, porque nós estamos dentro da igreja e nós vemos uma igreja que absurdamente aceita as pessoas exatamente como elas são, propondo mudança de vida, mas através de um movimento do interior para o exterior. E isto é assim, maravilhoso. Eu fico muito contente porque a ação social dentro da igreja é algo necessário nos dias de hoje, e nós vemos assim na nossa igreja, né, esse movimento, essa ação social, não só a ação social, mas também a ação missionária, porque hoje nós temos missionários que, embora não sejam, né, assistentes sociais, mas trabalham profundamente na área social, ali trazendo recursos, não só a palavra, né, de transformação, a evangelização, mas também levando recursos para muitas regiões, como eu vou te falar, municípios ou lugares, né, que necessitam, que carecem de uma assistência social. E hoje eu vejo na nossa igreja que este pensamento, ele tem assim tomado conta das pessoas, né? Não só na questão missionária, de contribuirmos aí com essas frentes missionárias que atuam em populações de extrema carência, mas também dentro da nossa própria igreja, né? Como você há alguns anos aí se formou e tem trabalhado aí, atuado profundamente nessa área, se dedicado a essa área nesses últimos anos. Isso é de uma beleza incrível e a gente já tem visto o resultado, né? É interessante, pastora, que há um vídeo aí que a gente fez, né, de uma ação agora nessa pandemia, uma ação que a pastora fez, desenvolveu junto com a comunidade carente que aqui de próximo da igreja, né? E esse vídeo a gente vai divulgar esse vídeo nos próximos dias no WhatsApp da igreja e também no canal do YouTube. Fala pra gente um pouquinho como foi esse trabalho de visita
para essas famílias de cadastro, né, de como que foi essa sua experiência nesse tempo tão complicado? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por todos dessa comunidade, e temos também irmãos do ministério que fazem parte do nosso projeto, um projeto União e Resgate. É um projeto que surgiu agora fortemente nessa pandemia. Nós nos unimos para fazer algo. Pensamos o que fazer, o que devemos fazer, o que podemos fazer, o que está ao nosso alcance no meio de uma pandemia. E o Senhor foi nos dando estratégia. Tivemos um curso, realizamos um curso preparatório para podermos estar realmente saindo da forma correta, seguindo as normas da OMS. E foi maravilhoso, porque mesmo na distância nós distribuímos ali e podemos evangelizar com o microfone de longe. As pessoas saíam emocionadas nas janelas, chorando. E a gente sentiu que almas estavam se reconciliando com o Senhor de longe. Foi num distanciamento, mas foi algo tão profundo, foi tão marcante para nós, todos que participaram conosco desse projeto. Teve irmãs que confeccionaram máscara, inclusive uma está aqui na minha frente, que é a irmã Isabel, a Obras da Coroa, né? Maravilhosa. A irmã Ana. Então, se a gente fosse citar nomes de pessoas que contribuíram com álcool em gel, com a cesta básica, veio através de uma associação que nós temos feito uma parceria, a Reduca, contribuiu com muitas cestas básicas. Nós conseguimos distribuir 112 cestas básicas até agora, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui com mais de 1.000 máscaras para distribuirmos. Então, assim, sem palavras, porque nós sentimos uma gotinha no oceano quando reunimos para fazer algo na pandemia. Mas o Senhor tem feito coisas gigantescas, almas aceitando Jesus, e não temos palavras para expressar. Irmãos que não estão aqui no anonimato, mas têm contribuído todo mês, né? Tem um casal maravilhoso que contribui todo mês com a missão, com o trabalho social. E assim estamos podendo assim entrar nos lares, não de uma forma através do Espírito Santo de Deus, e atuar na missão do Senhor Jesus. Amém? Então é isso. E serviço social, irmã Isabel, eu fui na faculdade só para entender que serviço social é para nós, que nós já tínhamos a visão do serviço social desde que aceitei Jesus, desde que aceitamos Jesus, desde que começamos nesse ministério. Serviço social é do povo de Deus. Eu fui lá na faculdade só para falar, olha, é de vocês mesmo, pode continuar fazendo e melhorem. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Muito feliz por estar aqui com vocês nesse podcast, com a pastora também, nessa tarde aqui, esse bate-papo tão gostoso. Olha, irmãos, na verdade, assim, muito mais foi feito. A gente sabe, a gente viu, a gente tem acompanhado, né? E sabemos que houve um empenho, assim, de muitas pessoas, como a pastora falou, né? Foi feito coisas bem interessantes, bem grandiosas. E nós só temos que agradecer realmente. Bom, para você que não nos conhece, eu sou a irmã Isabel. A entrevistada de hoje é a pastora Eva, formada em assistência social, porém ela é pastora da nossa igreja local. A nossa igreja é a Igreja Evangélica União Ministerial. Nós temos o nosso templo, que está em fase de término da construção, uma obra maravilhosa. Quem quiser conhecer, cultuar ao Senhor conosco, ser feliz, fazer a obra social nessa igreja, é só nos visitar. O nosso endereço é Rua Viradouro, número 82, no Parque Paulista. Na descrição, nós vamos colocar os nossos contatos, né, das nossas mídias, Instagram, Facebook, também o nosso número de WhatsApp. Se você quiser ou tiver alguma dúvida, quiser passar para a pastora, pode enviar pelo WhatsApp, que a gente vai estar passando e ela vai estar respondendo cada dúvida que surgir. Enfim, se você quiser ajudar, também é uma pessoa que gosta de contribuir com a obra social, quer ajudar, quer ser voluntário, também mande lá uma mensagem para a gente no WhatsApp, a gente vai passar para a pastora e ela vai entrar em contato com você. Siga esta igreja, que é uma bênção, divulgue os nossos trabalhos e, por favor, não perca o vídeo que vai ser vinculado no nosso canal. Até o próximo podcast. Tchau! Tchau!